Olá pessoal, olá, tudo bom? Boa noite. Tudo bom? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo direitinho? Ah, bom, estamos começando mais uma live da Soma Peruso, 15por7.com. 15por7.com é a nossa plataforma de treinamentos para médicos e profissionais da saúde. Então, hoje a gente tem uma live muito legal, muito bacana, que são sobre os padrões estéticos, sobre o tipo de imagem que está sendo vinculado no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais, e se esse padrão de estética, o que, que ele causa e quais são as decorrências disso. E sempre que vocês, todas as novidades que, ó, aí o doutor Alexandre entrou aqui, deixa eu clicar em visualizar. Aí, já estamos começando uma nova transmissão. Esperar um pouquinho ele entrar na sala. Olá, boa noite. Boa noite, e aí, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo tranquilo. Hoje o assunto é Ô, muito interessante mesmo. hoje o assunto é bacana, né? Uhum. Já estava falando para o pessoal aqui um pouquinho sobre esse assunto, que eu acho que é uma coisa. Eu acho que a gente vive, está vendo um pouco, tem uma certa ditadura, né, nas imagens. Então, tem um padrão imposto, mas, de repente, nem sempre esse padrão ele é o mais eficiente, às vezes, na comunicação, né? Sim, sim, exatamente. Ah, É, que a legal. gente a gente está numa transição entre algumas estéticas que a gente vê no Instagram, né? E é muito É, importante a gente conversar sobre isso, porque é, nesse momento é muito importante a gente encontrar nossa própria estética, né? Qual é o nosso exatamente. caminho? E é bom a gente saber quais são os caminhos que a gente pode escolher. Exatamente. É. O que acontece é que assim, a gente veio de um momento, de uma era sem Photoshop, né? Numa era de revista digital, com aquele tratamento todo de revista, jornal, que era muito maquiagem, era muito forte na maquiagem. Entrou nos anos 90 numa estética onde que a informática tomou conta, e daí começamos a trabalhar com aquela estética com Photoshop nos anos 90, nos jornais, revistas e tudo mais. E acabou que as redes sociais, elas acabaram herdando isso, né? Porque sempre que surge uma nova tecnologia, a tendência é que a gente imite a tecnologia anterior, né? Porque é sempre uma novidade. Então, quando surge o telefone, a gente imita o telefone fixo, né? Daí depois vai avançando para um SMS, que é uma coisa extra ao telefone fixo, que daí mistura meio que fax e telefone num único equipamento. E aos poucos a gente vai migrando com a tendência de colocar um computador na mão da pessoa, né? E a mesma coisa é com a estética. Nós trazemos, assim, herdado aquela estética das revistas, dos jornais, né, e da TV dos anos 90 para dentro da internet. Só que com o avanço da internet, com o amadurecimento da plataforma, a gente vai descobrindo que talvez esse não seja o modelo ideal para essa plataforma, né? A gente começou a ser comprado, né, comercializado, o que vendia dentro do Instagram muito eram imagens totalmente perfeitas, totalmente trabalhadas, em lugares perfeitos, em momentos perfeitos. Então se investiu muito tempo e dinheiro nessa produção dessas imagens. E até há pouco tempo atrás era o que mais vendia dentro do Instagram. Então quando a gente fosse montar o nosso Instagram, a primeira ideia que a gente tem comprar várias imagens na internet, perfeitas. A gente produzir algumas imagens também, tirar 300 fotos para selecionar uma que seja mais adequada, ou contratar fotógrafo, ou alguma equipe de iluminação, enfim, para sair a imagem perfeita para a gente montar nosso Instagram todo bonito. E essa é a ideia que a maioria dos médicos e profissionais da área da saúde tem, que o Instagram tem que ser impecável, perfeito, esteticamente perfeito. Porém, isso às vezes cria um pouco de resistência, porque parece que não é real ou parece que é produzido por uma empresa de marketing, né? Exatamente, Isso, exatamente. isso, isso tem, às vezes afasta um pouquinho, tira a personificação, tira né, as suas características daquele Instagram, né? Então é É. importante as pessoas saberem que existem multiversos que podem ser explorados aí, né? E eu gosto de considerar que as redes sociais,
elas são antes do Snapchat e depois do Snapchat, né? Na verdade, o Snapchat ele é um grande divisor, assim como o Orkut foi um grande divisor. O Orkut foi um divisor de águas incríveis, porque ele criou essa estética essa história de rede social mesmo, depois isso foi evoluindo. E o Snapchat criou a estética do mundo real. Porque o Instagram, sempre foi um álbum de fotos, né? Então, o Instagram, ele é uma herança do Flickr, que era já um álbum de fotos muito bacana, e evoluiu para esse álbum de fotos. E como é um álbum de fotos, você escolhe as melhores e posta as melhores, e fica aquela coisa linda no feed, né? A partir do momento que o Mark Zuckerberg, ele pega essa ideia do Snapchat e traz para dentro das ferramentas dele, e começa a mostrar tanto as lives, como a gente está fazendo agora, que a live ela não tem como fugir. Aqui não tem como a gente pode colocar um filtro ou outro, mas não tem como a gente fazer uma coisa muito perfeita. E o Stories é menos ainda, porque o Stories é uma coisa mais instantânea ainda, né? E o Stories começou com 5 segundos por imagem, e não tinha isso, tinha que gravar 5 segundos, parar, gravar mais 5, parar. E isso trouxe uma impossibilidade de trazer essa perfeição do feed, né? Dessa rede bonitinha. E, ao mesmo tempo, mostrou para as pessoas que aquela pessoa que ela amava e que tinha aquelas fotos incríveis em lugares maravilhosos, acabou postando no Stories a vida real, sem maquiagem, e a pessoa começou a ver, uau, tem 2 pessoas aqui, tem 2 seres humanos. E acabou que, em alguns perfis, funciona muito bem, principalmente em blogs e tudo mais, funciona muito bem essa ideia de você utilizar uma imagem perfeita no seu feed e ser aquela pessoa sem maquiagem, super normal, no seu stories, né? Isso acaba conectando. Mostra que tu tem uma vida glamourosa, um lifestyle que digno de ser copiado, mas ao mesmo tempo mostra que você é um ser humano, uma pessoa normal, sem maquiagem, que acorda descabelada e que passa pelos perrengues da vida. Eu acho que isso é muito interessante. Então, eu classifico a história da mídia mesmo, dessa nova mídia, dessa nova comunicação, em antes de Snapchat e depois de Snapchat, né? Então, o que tu recomendaria, Fábio, para um profissional da área da saúde que depende muito do Instagram estar muito bonito, impecável, com uma produção, com um design legal, com assim, uma estrutura bem equilibrada? Esse profissional da área da saúde pode colocar algumas fotos bagunçadas nesse feed ou é melhor deixar essa bagunça mais pro history? Ah, legal. Eu vou começar aqui dando um oi aqui para a Bárbara, para a doutora Carolina, um oi para todo mundo, tá? Mas estou achando muito legal a interação aqui, a doutora Carolina Holanda falando que exatamente como se distanciasse, né, a pessoa do médico, aquela imagem muito pronta, aquela imagem que a gente tem estilo internet, né? E ela disse que ainda está aprendendo a ajeitar essa questão do feed, muito legal. Pessoal, vão mandando aí perguntas, vão mandando dicas, vão comentando, que eu acho muito legal. Tá muito bacana essa interação de vocês aqui. E então, eu até peguei aqui mais ou menos, como a gente não consegue compartilhar imagens aqui, ó, a doutora Carolina Holanda ali, legal. Como a gente não consegue compartilhar imagens, eu quero ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Você consegue ver, doutor Alexandre? Eu perfeitamente. Tá conseguindo ver? Esse aqui é o modelo de imagens que o pessoal está utilizando muito no Facebook, no Instagram. É aquela imagem perfeitinha, bonitinha. Daí você olha uma imagem dessa, por exemplo, essa imagem aqui principal. Você diz, cara, ninguém que coloca uma máscara fica assim, né? É óbvio que quando uma pessoa ela vê uma cena dessa, ela diz, cara, eu coloco máscara, eu fico muito feio. Ou a pessoa que está colocando a máscara não sabe colocar, porque não deixa tão bonitinho assim, ou isso aqui, entendeu? Fica desconexo, né? Então, o que acontece? A gente tem 2 coisas muito distintas aí. Nós temos o blogueiro, a pessoa do lifestyle, que está vendendo um lifestyle. Ela tem um tipo X de imagem que ela vai publicar. E nós temos o médico, o profissional de saúde, que ele não está vendendo lifestyle. Ele até pode estar vendendo lifestyle no estilo dele, como um cirurgião plástico e tudo, ele vende um lifestyle, mas tu está vendendo um tratamento, você está vendendo todo são pacotes de tratamentos e tudo mais. Então, é muito importante que as pessoas se identifiquem com isso. Quando a gente vê
uma imagem de uma mulher mega magra, assim, bem fininha, bonitinha, lindona, e você está falando sobre uma lipoaspiração, por exemplo, isso fica, a pessoa olha, cara, nem que eu nascesse de novo eu ficava igual aquela pessoa ali da foto, entendeu? Então aquilo não é lipo, é muito mais do que isso, né? E então assim, ó, quanto à tua pergunta, eu ainda vou passar mais uma imagem aqui, ó, que deixa eu ver se eu acho aqui para você, ó. A gente tem algumas imagens como essa aqui, ó. Essa é uma imagem de um médico no consultório. Ela é uma imagem bonita, ela é uma imagem bem produzida, ela é uma imagem legal, só que ela é uma imagem mais verdadeira. Nós temos umas outras imagens assim, ó, que elas são mais reais, mais humanas. Não é aquela coisa com aquela luz perfeita, com aquela identificação perfeita e tudo mais. Então, eu acho que na cultura médica, nos Instagrams de médico, no Instagram de profissionais de saúde, eu acho que é muito, muito, muito interessante, muito importante se mesclar, colocar um pouco mais de fotos reais, de pessoas reais, sabendo que o CFM tem uma regra muito clara que diz que você não pode expor seus pacientes, mesmo com o consentimento deles. Então, mesmo que um paciente seu queira ser exposto, queira mostrar uma imagem dele, você não pode fazer isso de forma identificando ele. Tem que ter uma tarja, tem que ter um rosto, ou então você vai mostrar só uma parte do corpo que não tenha tatuagens, outra coisa que identifique essa pessoa facilmente, né? Mas eu acho que tem que se encontrar realmente essa questão de fotos mais humanas, de fotos mais verdadeiras, e eu acho que isso conecta mais. Mas mesmo assim, ainda continuando aqui, eu já monopolizei a conversa, né? Não, pode ficar interessante. Mas tá legal, o bate-papo virou, né, virou agora um monólogo aqui. Então, olha só, se você tem um perfil com muitas imagens, aquela imagem de banco de imagens mesmo, que você vai lá, compra um banco de imagens e você tem fotos daquelas mulheres lindas ou daqueles homens lindos, aquelas imagens que fecham muito bem com os tratamentos e tudo mais, mas você tem uma vida exposta muito bacana no seu Instagram Stories, no seu IGTV, faz lives constantemente, as pessoas entendem que você é um ser humano, você tem uma conexão com as pessoas real, mas você está fazendo um marketing no seu feed. E isso é legal, isso as pessoas entendem, elas gostam disso. Então, eu acho que tudo é questão de balancear. Se você não tem muito esse apelo de ficar conectado direto por stories, mostrando seu dia a dia, fazendo lives, que nem a gente aqui várias vezes por semana, e conversando por 1 hora, ouvindo as pessoas ouvindo você, é muito mais difícil você fazer um feed só com imagens perfeitinhas. Você tem que colocar mais imagens pessoais no seu feed, tem que colocar mais imagens de pessoas normais no seu feed, pessoas que se adaptam rapidamente. Então, eu acho que é um equilíbrio, principalmente. A gente tem uma mensagem da doutora Carolina Holanda também, que ela falou que puxa mais para o lado da pessoa, né? Que ela é médica, mas tem uma personalidade por trás e quer que se identifique com a pessoa também. Isso é muito interessante, né? Porque essa é normalmente a parte mais difícil, é a gente expor a vida pessoal. A parte profissional é mais fácil a gente expor, a parte pessoal é mais difícil. Então, quem tem essa facilidade já é muito bom, né? E se associar isso a um marketing, funciona melhor ainda. Porque daí as pessoas vão acabar conhecendo os produtos que essa médica oferece, né? E já conhece a personalidade, já se identifica com a médica, e fica bem mais fácil de vender um produto ou um serviço quando as pessoas já estão conectadas, né? Outra coisa que eu queria falar também importante... Eu vou perguntar, só um momentinho, vou perguntar para a doutora Carolina. Doutora, depois do doutor Alexandre falar e tal, eu tenho autorização sua para mostrar um pouquinho o teu feed ou é melhor não? Pode continuar, doutor Alexandre. Só quero pedir essa autorização. Se alguém quiser que eu mostre o feed aqui, por favor, coloque aí que eu entro aqui no feed e a gente dá uma olhadinha, tá? Que é muito importante, que nem ela falou, da gente encontrar nosso próprio nicho, né? Não se preocupar muito com o número mesmo de seguidores e a gente colocar nossas características, nossa vida e nossos produtos à mostra e que as pessoas que se conectem com a gente, se identifiquem com isso. Porque não adianta a gente também ter seguidores de uma vida que não é nossa, nem de produtos que a gente não vende também, né?
É, exatamente. Eu acho que isso é muito importante. As pessoas, elas entendem quando você está sendo verdadeiro. Não adianta, você não vai mentir para o seu seguidor. Isso não acontece, né? Então, cada vez que você está postando um lifestyle falso, e as pessoas sabem, elas vão ir no seu consultório, elas vão te ver. A gente está montando um curso de Instagram para médicos, né? Então, o nosso curso deve estar começando no 15por7.com. Ele deve ir ao ar já semana que vem, os primeiros módulos do curso. E ali a gente tem várias técnicas, muitas técnicas importantes de Instagram mesmo para profissionais de saúde, e a gente bate muito nessa tecla de que você tem que ser você. Que nem assim, a foto de perfil. Cara, se eu usar uma foto de perfil quando você era mais jovem, mais bonita ou mega maquiada, as pessoas, elas têm, é inconsciente. Elas olham aquela foto, elas já imaginam inconsciente. Se ela está... Eu vi uma foto no perfil, eu vejo uma foto, né, no Instagram dela, e quando eu chego lá, é outra pessoa que me atende, né? Então, se você está fantasiando no seu Instagram, se você está montando no seu Instagram, você deve estar montando em outras coisas. Isso fica no inconsciente da pessoa. Então, ser verdadeiro é o primeiro passo. Isso é fundamental. Isso que o doutor Alexandre falou, você não vender um lifestyle que não é seu, é fundamental. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre... Pode falar. A Marcela 3108 falou assim que quando o profissional mostra a sua vida pessoal, ela se sente mais segura porque sabe que são pessoas comuns, que têm as mesmas, né, dificuldades, o mesmo dia a dia. Isso é muito importante porque ter acesso, às vezes, a um profissional da saúde assim, é difícil. Tu vai chegar desde um oftalmologista até um psiquiatra, até uma pessoa desconhecida, né, uma pessoa que tu não tem contato, que tu não sabe como é que ela vai reagir, como é que vai te tratar. E tu já conhecer essa pessoa, assim, com seus defeitos, seus dramas, suas dificuldades, a pessoa já chega no consultório muitas vezes falando: doutor, já lhe conheço bastante, o senhor não me conhece, mas eu já lhe conheço bastante e já estou me sentindo bem à vontade. Então é importante expor a vida pessoal, assim, até os pequenos dramas do dia a dia, porque isso facilita até a aproximação, né? A identificação com a pessoa que está indo consultar. Muito, muito. E isso precisa, né? Nós já falamos isso em palestras, nós já falamos isso em vídeos, né? Nós estamos na era em que o profissional de saúde, ele não deve atender, ele tem que entender, né? Então é muito importante que você... Chega uma pessoa no seu consultório e você vai chegar: oi, tudo bom, né? Você vai perguntar o que ela tem, você vai dar uma examinada e vai fazer uma prescrição. Isso é o padrão, isso é atender. Né? Agora, você parar um pouquinho, tudo bem, faz o mesmo procedimento que qualquer médico faz. Você chega, pergunta para a pessoa o que ela tem, vai fazer o exame, vai dar a prescrição para ela. Mas antes dela ir embora, você pergunta como é que ela te descobriu, aonde ela te viu, como é que ela chegou até você, se foi indicação, se foi Instagram, se foi Facebook. Então você vai começar a criar um laço com essa pessoa, você vai começar a conversar com ela e vai começar a entender que, de repente, aquele problema que ela está mostrando ali, de repente é uma outra coisa, é algo um pouco mais profundo. E isso... vai automaticamente reagir na sua timeline, vai reagir no seu feed do Instagram, porque quanto mais você entende seu paciente, mais o seu paciente se sente seguro, mais você se sente seguro, mais você entende. Isso a gente chama de persona, né? Você vai personificando o seu paciente mesmo. E isso é incrível para a sua comunicação. E automaticamente você vai migrando daquelas imagens que não são você para aquelas imagens que têm muito mais a ver com você e muito mais a ver com o seu paciente, né? Eu vou deixar você dar uma olhada aí nas... pode falar. Eu concordo também que a gente posta as coisas que a gente gosta, fica muito mais fácil. E a gente, se tu quiser dar uma olhada no perfil dela, que tu vai dar uma... Eu posso continuar aqui conversando. A gente acaba postando as coisas que a gente gosta, concordo, e fica muito mais fácil. Inclusive, a gente está vendo uma onda muito grande. A gente está vendo uma onda muito grande de depressão entre alguns youtubers famosos, alguns instagramers famosos, que é justamente essa depressão ocorre por uma desconexão do que o público cobra dele, como pessoa, que seja uma pessoa sempre engraçada, sempre alto astral, sempre trazendo novidades, nunca pode estar baixo astral. E aí ele começa a se cobrar, achando que se ele não postar imagens bonitas, de lugares legais, de casas cheias, de plateias cheias, de uma vida espetacular,
como ele se identificou como humorista e como pessoa que tira onda de tudo, quando ele se vê um pouco longe, claro, todo mundo tem altos e baixos. Quando ele chega no baixo, ele se sente muito aflito por talvez quando que eu vou voltar a ter aquela energia, aquela coisa, e isso causa uma depressão enorme. Então a gente está vendo uma depressão muito grande em alguns Instagramers, em alguns YouTubers que acabaram expondo uma vida que não era deles. E é muito difícil hoje a gente sustentar um post, 2 posts diários, um stories, 2 stories diários, uma vida falsa, né? Porque então é muito mais fácil a gente ser real, né? E tem assim, ó, você tem uma coisa que dói um pouco, mas é real. Acho que todo mundo que está assistindo aí também é interessante de ter essa noção. É assim, ó, quando você se expõe publicamente, você dá a cara a tapa. E quem dá a cara a tapa acaba levando tapas também. Então, é muito complicado. Dói pra caramba quando alguém te critica publicamente numa rede social. E as pessoas criticam, elas não têm, ela vai criticar que você está descabelado. Tem vídeos meus que o pessoal diz que a minha orelha é muito feia. E realmente é mesmo, mas, sabe, entendeu? Mas tem um conteúdo, tem um negócio, mas às vezes você, por exemplo... eu sei porque a gente nós somos blogueiros de viagem durante 4 anos, né, antes de começar a trabalhar com marketing especialmente para médicos, e assim, nós postávamos numa banheira, no lugar, e o pessoal vinha botando um monte de coisa e um monte de problema e problematizando tudo e criando tudo. Então, assim, o médico que se expor publicamente na internet, ele vai apanhar, ele vai levar tapa. Vai ter gente criticando, vai ter gente dizendo que... criticando o seu trabalho. E as pessoas, elas conseguem chegar naquele ponto que dói em você. É incrível. Você tem algum trauma, algum problema que só você sabe. Tem um leitor seu que vai olhar uma foto e ele vai criticar justamente aquela ferida que dói mais em você. Só que a gente tem que ter aquela resiliência, a gente tem que ter aquele entendimento de que, assim, cara, todo mundo é humano, isso acontece, as pessoas elas tendem a criticar quem está mais alto, e isso é normal, é impossível uma pessoa chegar a uma presidência da República sem ser altamente criticado, é impossível uma pessoa chegar a ser um ator famoso sem ser altamente criticado, é impossível você ser um youtuber sem ser altamente criticado. Isso é normal, isso vai acontecer. E vai acontecer com os médicos também. Porque, inclusive, de outros médicos que criam perfis fakes, como se fossem pessoas normais, e entram para te queimar, porque eles estão com inveja do seu sucesso. Isso acontece. Então, a gente tem que ter o poder de ser a gente mesmo, é que nem você falou, e entender que essas coisas são de pessoas menores, né? E de pessoas que você não pode parar o seu crescimento por causa disso. Então, essa onda de depressão, ela vem muito ligada a essa questão do perfeccionismo e de você querer mostrar o tempo todo uma coisa que você não é. Mas quando uma pessoa mostra ela no seu cotidiano e mesmo com fraquezas, possivelmente fraquezas, que para uns pode ser fraquezas, mas para outros podem ser um grande exemplo, isso fica magnífico, isso fica maravilhoso e as pessoas se conectam muito mais. A gente tem que parar de pensar um pouco nessa métrica de vaidade, que são os números. Então, às vezes, a pessoa pensa, poxa, eu tinha 1.500 seguidores e eu perdi 50 seguidores, agora eu tenho 1.450, o que eu estou fazendo errado? Eu recebi essa pergunta agora ontem eu recebi uma pergunta, domingo, né? O pessoal me perguntou, tinha perdido 50 seguidores, o que ele estava fazendo errado? Eu falei, cara, eu acredito, eu olhando o perfil, eu disse, eu acredito que você esteja fazendo mais certo do que errado. A grande vantagem de você perder 50 pessoas que estão ali só por curiosidade e continuar só com pessoas que realmente estão atrás do seu trabalho, que acreditam em você, que querem ouvir o que você tem a dizer, é muito melhor. É muito melhor você ter 100 pessoas que estão ali para te ouvir do que ter 2.000 que estão ali para te criticar, né? Ou para procurar uma falha no teu trabalho. Então a gente tem que entender que ser você mesmo é fundamental, principalmente com os erros, principalmente com as falhas, principalmente descabelado, principalmente com alguém criticando a sua olheira, a sua orelha, o seu nariz. E isso é muito interessante porque a gente está aqui para crescer, para evoluir, e não para ser perfeito, para ter aquela imagem perfeita, né? Eu não sei se você concorda comigo. Seguindo essa linha do lançamento do Avengers aí, que tá hype total, quando se vai construir um personagem de super-herói, até mesmo o personagem é construído com alguns defeitos, né? Ele tem um ponto fraco,
tem algumas dificuldades, algum desajuste na vida, né? E isso faz com que as pessoas se conectem a ele, porque se o super-herói fosse perfeito, aquela pessoa, ninguém ia acabar se conectando com esse super-herói, né? Isso aí. Ele tem que ter os pontos fracos, as dores, os transtornos dele. Então, o que eu ia te perguntar agora é o seguinte, seria um bom exercício para a gente começar a introduzir alguns nossos defeitos, algumas nossas dificuldades, discutir e dividir alguma das nossas angústias nossas redes sociais? Sempre. Sempre é bom. Sempre é bom. Tudo é uma questão de teste, né? A gente tem que testar e a gente tem que se sentir bem com aquilo também. Você não pode fazer nada forçado. Eu vou postar porque sou obrigado a postar todos os dias, eu vou postar qualquer coisa todos os dias. Eu sou obrigado a fazer stories, eu vou fazer qualquer stories. Não, não é assim. Eu sou obrigado a mostrar sofrimento, agora eu vou criar um sofrimento, causar um sofrimento. Mas tem coisas que são altamente relevantes. Altamente relevantes. Você passou por um problema de uma demissão de um funcionário. E essa demissão, ela foi por causa de A, B, C. Então, quando você chega no seu Stories e você começa a falar, poxa, hoje eu tive que demitir um funcionário, era um funcionário que já estava aqui na minha clínica já há alguns anos, e a gente teve, né, com o tempo, a relação foi meio desgastando, porque a relação dela com os pacientes não estava de acordo com o meu novo propósito de vida. E qual lição que você tirou disso? Cara, isso é altamente relevante. Tem muita gente passando pelo mesmo problema e que quando vai ouvir isso, vai se identificar e vai aprender alguma coisa com você. Então isso é altamente relevante, porque às vezes a gente guarda para nós que não, se eu falar isso no Stories, a minha funcionária, a ex-funcionária, vai ficar braba e vai ter outro problema. Não, eu acho que isso é altamente relevante. Como eu digo, é muito importante a gente ter alguma coisa dessas coisas pessoais. Isso é muito legal. Agora, daqui a pouco, você vai falar... Às vezes eu vejo muita gente criando polêmica desnecessária, sabe? Você vai falar sobre o teu time que perdeu ontem, mas que, por exemplo, nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, né? Tem gente do Brasil todo assistindo a gente. Mas nós tivemos aí o Internacional que jogou no sábado e perdeu, e daí os gremistas caem em cima, né? E daí dá aquela briga toda. E depois o Grêmio jogou no domingo e perdeu também, né? E daí os colorados vêm, vocês falaram da gente e tal. Isso é saudável entre grupos de amigos e tudo, mas daqui a pouco você vai para o seu perfil e daqui a pouco uma boa parte do seu perfil é do time oposto e você vai lá fazer brincadeira contra o outro time e você criar coisas necessárias. Então, acho que é muito importante você sempre pensar no crescimento de quem está te assistindo. Se um fato da sua vida, às vezes a gente não acha relevante, às vezes a gente acha que esse fato da nossa vida não é relevante, mas ele é. Se um fato da sua vida, ele pode, algum problema que você está passando, ele pode, algum seguidor seu te ajudar a passar por esse momento, ótimo, compartilhe. Se você passou por um momento e acha que alguém pode estar passando por esse momento e você tem uma solução para isso, ou você está em busca de uma solução, ótimo, excelente, funciona muito bem também. Então, eu acho que sim, que aos poucos você tem que fazer, respondendo a tua pergunta, né? Eu acho que aos poucos você tem que introduzir isso sim, mostrar um pouco do teu lifestyle e não só, às vezes a gente tenta fazer uma coisa muito bonita e é legal, fazer coisas bonitas são legais. Eu vou entrar aqui agora no perfil da doutora Carolina Holanda, que estava aqui e me permitiu entrar no perfil dela, né? Se alguém mais permitir, coloca aí que a gente entra e fala sobre, né? A doutora Carolina, ela entrou no Instagram agora há poucos dias. A primeira postagem dela foi no dia 10 de abril e hoje ela tem 4 postagens. Na verdade, ela tem 9 postagens, mas são 4 porque um é um mosaico, tá? E o que acontece? Antes de mostrar o perfil, eu quero falar sobre uma coisa muito, muito, muito importante que a gente prega muito, eu acho muito interessante, que é assim, ó, não é sobre mim, é sobre o meu paciente, entendeu? Quando eu estou publicando uma coisa no Instagram ou em qualquer outro lugar, a gente tem que ter o que a gente chama de persona. Agora há pouco a gente falou sobre isso. É o nosso cliente. Se você é novo na medicina, se você está começando na medicina, às vezes você vai criar uma persona fictícia. Ele é o seu cliente ideal, é o cliente que você quer atender, é o paciente que você quer atender. E às vezes, quando você já está na medicina há algum tempo, você já tem um padrão. 60% dos pacientes que você atende na sua clínica tem o mesmo padrão, tem o mesmo perfil, né? E isso a gente chama de persona. É aquele teu cliente, é o cliente que você já atende ou é o cliente que você quer atender. E dentro da persona, a gente sempre fala assim,
eu vou falar para essa pessoa. Isso vai agregar para essa pessoa vai melhorar, ela vai crescer, ela vai evoluir. Então, isso é muito importante. Então, não é sobre a gente, é sobre a pessoa, é sobre quem a gente quer impactar. Mesmo que a gente faça isso por diversão, por hobby, e isso é muito legal, tá? Então, assim, ó, eu acho que a gente sempre pode agregar muito, né? Então, não entenda nada como crítica, entenda como uma forma de crescimento e tudo, né? A gente tem o perfil aqui da doutora, que é um perfil super bonito. Nós temos 3 imagens logo aqui embaixo, e depois nós temos um mosaico aqui em cima, ó, um mosaico de 6 imagens, que mostra metade do rosto, ficou super bonita a foto aqui. E nós temos o perfil dela aqui, né, a bio, que a gente chama. Deixa eu subir um pouquinho mais para a gente ver o perfil dela aqui, ó, que é bem legal. Eu acho que a doutora Carolina, ela tem muito a que agregar aqui no Instagram, eu acho muito legal. Se nós olharmos o primeiro, não precisa nem ler, mas a gente consegue ver. Esse aqui é o primeiro post, olha a quantidade de coisas escritas que tem, ó. A gente tem um conteúdo aqui, já tem comentários e tal. Se nós olharmos o segundo post, olha só o texto que está no segundo post. Olha que bacana, ó. É um texto, isso aqui é o que a gente chama de conteúdo, né? Ele tem uma imagem e aqui ele tem um conteúdo embaixo, que é muito legal, que agrega. A pessoa olha a imagem, olha só, uma foto super bonita, e depois nós temos um texto aqui, ó, falando um monte de coisa muito legal sobre as paredes dos hospitais e tal. E eu já cheguei a ver esse post, aqui tá, o texto já tem aqui aprimoramento moral é da onde ela pegou esse texto. Então ela está dando crédito e tem todo um conteúdo, né? Já nessas fotos aqui de cima, me parece que é meio pressão por produzir, pressão por fazer um feed bonito, pressão por postar imagens, porque nenhuma das fotos tem nada escrito, ó, tá vendo? Nenhuma das fotos tem um conteúdo nenhum. Eu não sei por que essas fotos estão aqui, eu como usuário, entendeu? Eu chego como usuário e eu vejo, cara, são fotos, são bonitas, mas ele só é bonito quando eu entro assim, ó. Imagina só, eu sou um seguidor da doutora Carolina, e daí eu recebo essa foto aqui, ó. Essa foto, ela é uma foto praticamente branca, com os fios de cabelo, que não tem nada escrito. Nada escrito. Tanto é que essa foto, ela teve 9 curtidas. Se nós analisarmos essa foto aqui, ela teve 92 curtidas. Por quê? Porque isso aqui, ele fica muito bonito no feed assim. Olha só, só que individualmente, cada uma das imagens, elas não ficam legais. E a pessoa recebe isso aqui, ó. É isso aqui que vai aparecer para mim quando eu estiver seguindo, ó. É isso aqui que vai aparecer para mim depois. Olha só, isso aqui não me diz nada, não me agrega nada. Então, às vezes a gente fica pensando um pouco na estética para ficar bonito aqui, mas não precisa ficar bonito aqui. Ele tem que fazer sentido. Isso é o mais importante. Ele tem que fazer sentido para as pessoas que estão te ouvindo. Ele tem que passar uma mensagem. Não importa se você fizer um post por semana, um post a cada 15 dias ou 10 posts por dia. O importante é que eles passem uma verdade e eles passem uma mensagem. Eles mostrem um pouco do estilo de vida. Então, o que eu quero falar desse feed, desse feed assim? Não fique com pressão. Justamente esse é o nosso assunto de hoje, sobre estética. Não fique com muita pressão sobre estética, não tente fazer a coisa mais linda do mundo. Tente fazer a coisa verdadeira e que vai atingir a sua persona, que vai fazer... Eu brinco com o doutor Alexandre, quando a gente começou a fazer uma consultoria com o doutor Alexandre, antes da gente criar a Soma Peruso, o doutor Alexandre ele vinha fazendo vários vídeos, mas não tinha uma estética muito apurada nos vídeos. Tinha conteúdo, mas não tinha estética, né? Daí depois a gente juntou a estética com conteúdo. E nós criamos uma forma de publicar, né, Alexandre? Antes do doutor Alexandre fazer uma publicação, ele tem que parar e pensar, se eu estivesse investindo 10 mil reais para publicar esse post numa revista, num jornal, no New York Times, se eu estivesse pagando 50 mil dólares para colocar isso numa página do New York Times, eu colocaria? Se a resposta for não, ou se você ficar em dúvida, não posta. Só poste o que você pagaria 10 mil reais para postar. Eu acho interessante postar o meu feed ali, Fábio, no começo para a doutora Carolina não se sentir sozinha. Isso aí. Porque ela começou muito melhor do que eu aqui. E é verdade. Ela é fantástica aqui, ela
conversa com as pessoas, ei, está tudo bem com vocês nesse domingo de Páscoa e tal. Acho muito interessante, coisa que eu não fazia. Eu não me conectava tão bem, né? Então mostra, olha só, isso aqui é o feed do Dr. Alexandre, olha só, esse que vos fala. Olha só, isso aqui era o que ficou durante um ano, só isso aqui, ó. Parece que é tudo... fotos 3x4 que tu tira em máquina, aquelas. E parece que é tudo a mesma coisa. Olha só, tu não diz, não dá para identificar. Só que o interessante é que assim, ó, se a gente clicar, isso aqui é um vídeo. E logo depois, tá vendo, tem um menu aqui, ó, já saiu. Mas logo depois desse vídeo tem um menu que aparece o título, o tema sobre o que ele estava falando, né? Olha só que coisa, né? Então, não pense que isso é crítica. Todo mundo tem que começar. A gente tem que começar. Posta, teste, né? A gente tem que começar. Só que daí vai passando o tempo e você vai começar a ver isso aqui no feed do Dr. Alexandre. Daí ele vai passando mais o tempo. Aqui tem um reflexo, ó. Opa, vai passando mais o tempo e a gente vai vendo coisas muito bacanas. Mas ainda está só na onda da informação, né? Deixa eu voltar aqui. Ainda está muito informativo. Daí a gente começou, cara, coloca mais coisa pessoal, não só informação. Daí vai começando, ó, daí já começa a ter umas fotos legais. Olha aqui, ó, foto do trabalho bacana. Foto, cara, é isso aqui, ó. Se vocês tiverem um tempinho aí para entrar, @Alexandre Peruso, olha só, fotos pessoais, mais fotos de informação de uma forma bem legal, ó. Cara, isso é crescimento, tudo é crescimento, né? É um passo depois do outro. Nada acontece assim, ninguém vai começar com um feed maravilhoso. Até porque você, às vezes, não conhece o seu seguidor, a sua persona não está muito bem definida, né? Mas o importante, o principal é a gente ter em mente assim, é para ele, é para o meu paciente. Isso agrega, isso soma para o meu paciente, não é para mim. Não é que eu quero ficar bonito, não é que eu quero ficar legal, não é que eu quero nada, não é que eu quero ter 1 milhão de seguidores, nada disso. É para o meu paciente. Ele vai gostar, se um paciente agregar informação para ele, perfeito, você fez seu trabalho. E no começo é muito importante testar coisas diferentes, né? Uma coisa que chama muita atenção e conecta muito é mudar o padrão. Então, exercitar a mudança de padrão é muito interessante. Fazer uma coisa bem diferente e depois passa uma semana, 2, tu olha aquilo para ver se aquilo tá legal, se foi eficiente, se conectou, se foi útil para a nossa persona que está assistindo, né? Então, testar coisas diversas é muito bom. Até tu começar a achar teu próprio ritmo, né? Então, começa a postar uma informação, fazer um design, mostrar uma foto não tão bonita e vai vendo como é que aquele teu público vai reagindo, como é que tu vai te conectando com as pessoas, se aquela foto teve muitos comentários e a rede social é para conectar, né? Então, não adianta a gente fazer um feed maravilhoso que tem 1000 curtidas e nenhuma mensagem ali. O que a gente gosta é de receber as mensagens, os comentários. Conectar é uma parte importante do que a gente faz aqui, né? Exatamente, exatamente. E aprender, né? A gente tem que estar sempre aprendendo, sempre evoluindo, justamente dentro dessa questão de conectar mesmo com as pessoas, porque não é fácil, né? O discurso é muito fácil, mas na prática a gente tem que passar por romper vários tabus, né? Passar por cima de muitas coisas, porque inclusive ouvir críticas assim ao vivo, né? Que é complicado. Mas, ao mesmo tempo, isso deixa... Pô, se você está com o peito aberto para fazer, isso é muito legal. Primeiro, marketing digital e redes sociais não é uma coisa pontual. É um estilo de vida. Isso é que nem dieta, é que nem low carb, é que nem veganismo. É um estilo de vida. Você não pode ser vegano por 1 mês. Entendeu? Você não pode ser low carb por 10 dias. Não vai funcionar. Você não pode... Entendeu? É um estilo de vida. Então, todos os dias você tem que estar ali pensando sobre aquilo, trabalhando um pouco mais aquilo, olhando o que os outros estão fazendo e vendo o que você pode se inspirar. Não tenha medo de copiar. A gente fala que... A gente tem uma brincadeira aqui, nós, inclusive tem um livro sobre isso, que é uma história do Leonardo da Vinci, que ele fala que você tem que roubar como um artista, né? O que é roubar como artista? É se inspirar. Você vai ver uma coisa muito legal que alguém está fazendo e você diz, cara, legal, me identifiquei com isso. Achei bacana, achei legal, isso está funcionando para ele, pode ser que funcione para mim. Você vai criar da sua maneira alguma coisa próxima àquilo, mas próprio seu, e vai postar e vai criando a sua comunicação, e vai criando essa conexão com as pessoas, que é muito importante. Uma coisa que eu queria que tu falasse, Fábio, sobre as emoções que a gente... é importante a gente
transmitir nas nossas postagens. Humor, emocionar, essas coisas, esses detalhes fazem muita diferença, né? Mesmo que não seja uma foto esteticamente perfeita, ou não seja um momento perfeito, algumas emoções são importantes de passar, né, nas nossas postagens. Eu acho que a gente tem que esquecer essa palavra perfeito, né? Essa palavra perfeito, ela tem que ser banida, porque a gente sabe que nada é perfeito, ainda mais na medicina, né? O médico é quem mais sabe que nada é perfeito, que você pega pessoas incríveis, lindas, atrizes de TV que o pessoal, né, aclama, e daí você pega ali e você vê que existe várias, tanto imperfeições físicas quanto imperfeições da alma, né, como a gente chama. Tanto aqueles problemas que são muito mais difíceis, que uma cirurgia não resolve, né? Então, perfeição não existe. A gente... já aconteceu de eu ver influenciadoras mega famosas. A gente estava em uma viagem, eu vi uma influenciadora mega famosa na primeira classe, e a sogra dela com o filho dela, recém-nascido, com 4, 5 meses, na classe econômica, e a sogra dela cuidando do filho, e ela passou um voo de 8 horas na primeira classe e não viu o filho em nenhum momento, sabe? Então, quer dizer, são pessoas que a gente olha o feed e acha lindo, maravilhoso, mas que isso, na verdade, não é assim, né? Então, eu acho que ser verdadeiro, como a gente já falou, e tem uma coisa que eu repito praticamente todas as vezes, é um mantra, eu acho que isso tem que estar no inconsciente de todo mundo, isso já passa do consciente, ele já tem que estar preso lá no teu inconsciente, a gente acorda de manhã já sabendo disso. Em primeiro lugar, né, a gente já falou, rede social é estilo de vida, né, marketing é estilo de vida, porque você não pode depender sempre da sua agenda de pacientes, a vida toda, porque você sabe, você é um cirurgião, você quebrou seu braço, ficou com seu braço engessado durante 2, 3 meses, pronto, terminou, né, você não pode trabalhar, são 3 meses sem trabalhar. Então, você tem que ter a possibilidade, a rede social ela te dá a possibilidade de, em algum momento, ter outras coisas, como ser um palestrante, ter cursos, escrever um livro, N coisas que a rede social te traz. Então, ter a rede social como um estilo de vida é importantíssimo. Segundo, só existe 3 motivos para a gente entrar nas redes sociais. Então, essa é a resposta da tua pergunta sobre as emoções, né? A gente entra na rede social para se informar, para se entreter e para se conectar com as pessoas. Só tem essas 3 formas. Então, todo mundo que entrou no Instagram hoje, ou foi para ter alguma informação, saber o que está acontecendo na vida de alguém, o que está acontecendo na sua cidade, o que está acontecendo em algum lugar, informação. Para entreter, ele foi ver seguir alguma pessoa que ele gosta, que está usando uma maquiagem nova, que está fazendo uma palhaçada, ou que está fazendo uma coisa séria, ou foi ver o seu músico, como é que está o lançamento da nova música dele, que é se entreter, né? Ou então para se conectar com as pessoas, ou então fazer os 3 juntos, que é o que a gente faz muito, né? Então, tendo isso em mente, a gente já consegue entender que se as pessoas entram na internet para se entreter, para se informar e para se conectar com outras pessoas, isso são as emoções. A gente tem que ter as emoções no nosso feed o tempo todo. Essas emoções é que conectam as pessoas, que entretêm as pessoas e que ao mesmo tempo informam as pessoas. Porque quando você fala sobre uma funcionária sua que foi demitida e você não gostaria de demiti-la, mas depois de muito trabalho vocês acabaram optando por demitir porque ela não estava mais de acordo com o propósito da clínica, de acordo com o propósito do trabalho, você está, primeiro, criando uma conexão de empatia, porque quem tem clínica sabe que isso é necessário o tempo todo. Segundo, você está emocionando, porque você está mostrando um lado humano, um lado de ser humano, de empresário, mas ao mesmo tempo ser humano, que é muito legal. Então, neste momento, você está emocionando de uma forma mais dramática, né? Você não é pelo humor, não é pela alegria e nada, é pelo momento triste, e ao mesmo tempo você está conectando com as pessoas, você está informando e você está entretendo, porque isso é meio que uma novela, porque você está assistindo uma pessoa que está passando por um momento desse, é mais tipo, não sou eu, é outra pessoa, então é entretenimento também, eu seguir a vida de outras pessoas e entender como isso acontece. Então, assim, são 3 sentimentos básicos que a gente consegue causar muito rápido e muito fácil pela internet, né? Que é o humor, que é perigoso para o médico, mega perigoso para o médico, a gente tentar criar uma conexão através do humor,
porque daqui a pouco a gente faz uma piada que afeta uma pessoa, ou a gente fala sobre algum procedimento, alguma coisa que é um trauma para outra pessoa, isso é muito complicado. A gente consegue emocionar, que eu acho que é incrível para o médico. Eu acho que o médico tem que trabalhar a emoção da forma mais incrível, aonde que você pega uma senhora que passou a vida toda sofrendo e tendo vários problemas, e a filha conseguiu pagar um procedimento estético, botou dente, que já fazia 20 anos que ela não tinha dente, ou que arrumou um peito que era muito grande para ela e já estava dando problema nas costas dela, e agora ela está feliz e está bem. Então, eu acho que... e a gente tem o drama, né? A tristeza mesmo. São as 3 formas mais fáceis de comunicar, que é o humor, né? O emocionar, e o drama, que é a parte mais triste, que é o quem lida com triste. Então tem aquelas pessoas que ficam, os da Atena da vida, que ficam falando sobre crime, sobre coisas que é a parte triste, sobre criminalidade muito alta, estupros e violência, tudo é importante, Desgraça. só que exatamente, Desgraça. tragédia. Então, assim, a gente tem. São 3 coisas, 3 sentimentos, são 8 sentimentos que a gente trabalha. No nosso curso lá de marketing digital para profissionais de saúde, a gente fala sobre os 8. Mas aqui, rapidamente, a gente fala sobre 3. A alegria, emocionar ou entristecer. Todos os dois, entristecer e alegria, são muito perigosos para médicos. Alguns médicos conseguem fazer, mas não é fácil. Tem que ter uma dosagem muito incrível, tem que conhecer a tua persona muito bem. Você tem que saber exatamente quem é o teu paciente para entrar na mente dele através de sentimentos. Agora, o sentimento de emocionar é incrível para o médico. Pô, para um ginecologista, para um obstetra falar que teve um parto humanizado, isso é incrível, sabe? Isso inspira as mulheres. Para um cirurgião plástico falar sobre alguns casos, você não tem que citar nomes, você não tem que citar idade, você não tem que citar nada que possa identificar as pessoas, mas você tem que contar as histórias. Contar as histórias é incrível, porque vocês mudam vida. Os médicos mudam as vidas das pessoas todos os dias. Então, cada dia, eu tenho certeza que tem uma história linda para ser contada. E isso tem que ser contado. Eu acho que isso faz com que você ganhe mais paciente, faz com que você ganhe mais autoridade, faz com que você seja mais humano e, ao mesmo tempo, mostra que as redes sociais são legais, sim, até como um sistema, até como uma terapia, né? A rede social se torna uma terapia para o profissional. E olha só como isso é tão mais importante que uma estética, né? Dentro de um feed, dentro de uma rede Total. social. Essa mudança que está ocorrendo de abandono de uma estética ideal, ela não vem sozinha, né? Ela vem acompanhada, vem sendo compensada por um aumento da emoção dentro de uma rede social, tornando a rede social uma coisa mais real, né? E que acaba conseguindo conectar mais pessoas. Eu acho que isso é uma tendência forte. Apesar de que se sabe que existe nicho para tudo, vai continuar tendo nicho para estética perfeita e tal, mas eu particularmente acredito que isso é uma tendência que muito dessas pessoas que ainda assistem uma estética total, buscam isso, vão começar a dosar e migrar também para uma estética mais emocional, mais real, mais do dia a dia, mais cotidiana, mais parecida com a sua própria vida, né? Com seus dramas e tal. Eu acho que isso é uma coisa importante da gente estar discutindo, porque quando o médico entra no Instagram, ele procura os Instagrams mais, assim, coloridos e com um degradê de cores, uma paleta perfeita, as melhores tipografias. E é interessante a gente estar discutindo isso, porque isso é um passo adiante. É colocar emoção e tornar o Instagram um feed mais real, né? Não aquele robô da Magazine Luiza lá que fala tudo, assim, que nem precisava de ser um ser humano ali, né? Tu podia botar um ator que ele faria teu Instagram melhor do que tu, né? E esse é o grande problema das agências de marketing que a gente vê, que servem alguns médicos, que eles acabam transformando o feed em uma coisa muito bonita, muito legal, só que pouco impactante, né? No momento que Não tu tem um conecta. médico, tipo, um Dr. Baracá, que fala que estragou a geladeira dele e briga com a Samsung, que estragou a geladeira, e depois liga para eles na frente de todo mundo e tal. E um outro que coloca
coisas de marketing que não tem esse viés. Então é muito importante estar discutindo isso para os médicos saberem, para os profissionais da área da saúde saberem que os de primeira viagem saberem que não é o caminho, pode ser que não seja aquele feed da Disney, assim, né? Feed da Disney é ótimo, né? E é isso aí mesmo, exatamente, concordo plenamente. E a gente tem, como você falou, a gente busca a inspiração nos que estão muito grandes. Só que, lógico, que nem assim, se eu vou, por exemplo, procurar, vamos utilizar de novo cirurgião plástico. Se eu vou procurar um cirurgião plástico que atende a todas as estrelas, é um cirurgião plástico que todos os dias está com uma global, ou está com uma grande youtuber, ou uma coisa assim, lógico que eu já tenho dentro de mim aquele conceito de estética perfeitinha, que é aquela coisa dos atores. Então, para esse profissional, para ele é muito importante fazer aquele negócio engessadinho, bonitinho. Ele não aparece no story sem ter feito o cabelo, sem ter passado a roupa. Então, tipo assim, pô, vou fazer um stories, antes de fazer o stories, tem 40 minutos de preparação para aparecer lindo, maravilhoso, ou linda, maravilhosa na frente das câmeras. Tudo bem, é uma estética e é importante porque o público dele é isso. Eu digo, você fala para o seu cliente. Então, quando eu tenho um cliente que está economizando, às vezes ele nem tem aquele dinheiro, mas ele está economizando 150 mil reais para fazer uma série de tratamentos e pagar hospedagem, pagar aéreo e tudo mais para se tratar comigo, eu entendo que o meu paciente quer essa beleza, ele quer essa coisa incrível, ele quer uma agência toda feita em estilo medieval, com ouro, para não ter lá, um palácio de Buckingham. Você vai fazer a sua clínica no estilo palácio de Buckingham, porque você entende o seu cliente, né? Só que 99% da população não é essa população. 99% da população são pessoas que têm sua vida normal, que estão lá. Então, você tem que entender, ou você vai trabalhar para atender menos de 1% da população, e daí você vai criar essa estética, ou você vai entender que você está no mundo real, aonde que sempre vai ter 1, 2, 3 clínicas assim, num país, mas que a grande maioria vai atender pessoas normais, e você tem que falar para essas pessoas normais. Isso é incrível, é muito legal, porque imagina só, você tem um profissional com a mesma capacidade de um profissional das estrelas, pelo um preço muito menor, e que se conecta com você, e que você consegue ver que ele tem uma vida normal, que ele chutou a quina da mesa ali e agora está com calo na perna e está indignado com isso, e que ele hoje de manhã conseguiu pelo 10º dia seguido ir na academia, que isso para ele também é um sucesso. E daí você diz, poxa, eu imaginava que aquele doutor ali era o cara que passava o dia todo na academia, quer dizer que ele também é que nem eu, ele tem esses problemas. Eu acho que isso é muito legal, isso conecta muito mais. Então, entenda a sua persona, entenda para quem você vai trabalhar, para quem você tem que atender, e quem é esse teu paciente, e fale para ele. Pense nele o tempo todo, porque ele é a pessoa mais importante da sua vida. Você falou das agências, né? Quando você coloca uma agência para fazer teu marketing, você está terceirizando a pessoa mais importante da tua vida. Que quem está se comunicando é que nem se for, é um robô, é uma empresa lá que não tem nome, que não tem, né? São várias pessoas que estão atendendo 100, 200 profissionais, e você é só mais um. E o grande barato da vida é que só existe um igual a você, né? Só existe um igual a mim, só existe um igual a você. Então, se eu tentar imitar o outro, eu nunca vou ser eu, e eu sou único, né? O outro já existe. Então, é muito mais fácil eu ter sucesso sendo único do que sendo uma cópia, né? Eu acho que todo mundo expondo sua personalidade de uma maneira autêntica vai desagradar muita gente, mas vai agradar muita gente também. E essas pessoas que tu conseguir agradar, elas se tornam bastante fiéis, divulgadoras de trabalho, do teu trabalho, apreciadoras, e se conectam contigo em momentos em que tu precisa se sentir importante, né, na vida das pessoas, porque apesar de a gente ter essa penetração e esse impacto tão grande na vida das pessoas, a gente às vezes na maioria das vezes a gente não se dá conta disso. A profissão de cirurgião, principalmente, de médico também, mas de cirurgião, é uma profissão muito, por incrível que possa parecer para muita gente, muito solitária, porque quando a gente está no campo cirúrgico operando, a gente pode olhar para um lado, pode olhar para o outro, não tem ninguém ali do nosso lado. Tem os nossos auxiliares, nossos colaboradores, mas aquela solução, quem tem que dar é a gente.
E ter esse feedback, esse grupo de apoio, essa comunidade que a gente está envolvido dentro de uma rede social é muito importante, porque a gente consegue entender melhor o impacto que a gente causa na vida das pessoas, e isso nos dá muito ânimo. Nos afasta daquela depressão que a gente vê esses humoristas do YouTube passando, né? Porque eles são obrigados a vender um produto que a gente sabe que é um produto que vai e vem, né, na prateleira, e eles são obrigados a entregar todo dia, né? E a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso também, que às vezes não é o caso que a gente comentou aqui do Whindersson Nunes e tal, mas às vezes acontece de que, assim, ó, você precisa estar causando o tempo todo também. Então, daqui a pouco dá uma onda e todo mundo engravida, daqui a pouco dá uma onda e todo mundo se casa, daqui a pouco dá uma onda e todo mundo se separa, daqui a pouco dá uma onda e todo mundo entra em depressão, daqui a pouco dá uma onda de euforia e todo mundo é lindo e eufórico, né? Então, às vezes, é legal para a gente utilizar isso como uma forma de assunto mesmo e tudo mais, para a gente tratar, às vezes, mas muitas vezes não é problema, porque toda carreira tem altos e baixos, toda carreira tem alto e baixo. Só que às vezes, quando você vê que você está começando a cair, você tem que criar alguma coisa para a mídia te chamar de novo, para você aparecer em programa de entrevista, para todo mundo falar de você, né? Então, muitas vezes, não é o caso, que nem falando aqui, mas muitas vezes se força. Daí, às vezes, a gente acha que existe uma epidemia, e, na verdade, essa epidemia é toda, né, montada também dentro de um processo de marketing, né? Um inconsciente coletivo. Né? Bem consciente, às vezes é bem consciente, porque o agente é o mesmo, né? Se você der uma olhada, o agente, assim, você pega, tem um agente que tem 300 milhões de seguidores, se contar só as pessoas que ele agencia. Então, você pega um agente com 300 milhões de seguidores, outro agente com 250 milhões de seguidores. Quer dizer, aí você já tem praticamente toda a população do Brasil está seguindo algum das pessoas. Então, o agente A fala com o agente B sobre uma coisa e pronto. Cria uma epidemia nova que ninguém estava preparado para, né, N coisas. Exatamente, é mídia, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado com isso. E é que nem eu digo assim, cada um tem o seu público, tem o seu nicho, e é muito importante a gente entender o que esse nicho quer. Numa novela, não adianta você fazer uma novela em que o bandido vence. Não é isso que a persona que assiste novela quer assistir. A pessoa que assiste novela, ela quer ter uma pessoa que sofre muito, a outra que faz essa pessoa sofrer muito, e depois, no fim, essa pessoa se dá muito mal. E daí a pessoa que sofria se dá bem. É isso que ela quer. Então não adianta você fazer uma novela que não seja assim. Ela não vai ser uma boa novela. Então não adianta fazer os Vingadores se você não der o que as pessoas querem assistir dos Vingadores, entendeu? Não adianta. Então é muito importante a gente entender o nosso público e falar para aquele público especificamente, né? E evitar um pouco a perfeição. Tirar essa palavra perfeição. Bem pelo contrário. Menos perfeição acaba dando um envolvimento muito maior. É a mesma coisa que a gente fala na cirurgia plástica, né? O nosso objetivo é atenuar os defeitos, né? Não removê-los. Porque a gente nunca sabe qual é o defeito que está sustentando a casa também. Então a gente tem que ter muito cuidado, assim, em remover todas as características da pessoa, porque a gente não sabe qual é aquela característica que está dando aquela personalidade. E eu acho que nas redes sociais é a mesma coisa. Se a gente remover todos os nossos defeitos da rede social, a gente não sabe qual é o dos defeitos que tá conectando com o público, né? Então, eu acho que atenuar, claro, ninguém quer saber alguém chorando o dia inteiro na rede social, mas atenuar... Tem gente que quer, tem gente que quer, tem gente que ama. Se passar o dia todo chorando, é você. Então as pessoas vão gostar, cara, aquela pessoa chora o dia todo, eu adoro seguir ela, porque ela passa o dia todo reclamando. Mas tem que ser você, né? Sim, com certeza, exatamente. E isso não pode ser removido, né? Então, eu acho que isso é uma dica super legal para a gente que está começando nas redes sociais, porque a gente tem muito medo de expor as nossas dificuldades, os nossos defeitos. Então, saber que isso é uma onda, saber que isso é uma tendência, é mais um motivo para que as pessoas entrem com força nas redes sociais. Não existiu melhor momento do que agora. Aliás, ontem era o melhor momento, que nem tu falou, tu sempre fala, né? Ontem era o melhor momento, mas não existe nenhum melhor momento que hoje, com toda essa tendência para a gente entrar nas redes sociais sem medo, saber que os nossos defeitos estão sendo tão valorizados pelo público que assiste, né?
Vou fazer uma citação do Oswaldo Montenegro na música A Lista. Ele fala, né? E os seus defeitos sanados com o tempo era o que havia de melhor em você. Né? E isso acontece muito. A gente tenta lutar contra um defeito e, na verdade, aquilo é que fazia a gente ser diferente, né? Olha só que coisa linda aqui, ó. Quero agradecer a doutora Carolina, né? E que lindo aqui, dizendo que, pô, né, tá aprendendo muito. Isso para nós é a melhor coisa que a gente tem, assim. Nós temos 27 segundos restantes, então eu quero agradecer a todo mundo, a interação. Vão mandando suas mensagens em box, vão deixando mensagens e tudo mais. Muito obrigado, doutor Alexandre. Eu que agradeço, aí eu acho que esse assunto foi extremamente relevante e a gente sempre está aprendendo junto com as pessoas aí, e a gente aprecia muito o contato que todo mundo tem com a gente e a gente está sempre à disposição.